Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como resolver equações do segundo grau incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, equações que têm o c igual a zero, tá? É através de 4 exemplos. Neste primeiro exemplo, como você pode reparar aí, a nossa variável não é x, mas é y. No fim das contas, não muda nada, tá certo? A forma de resolver vai ser a mesma. Preste bastante atenção, assista esse vídeo até o fim, que você vai entender como resolve esse tipo de equação, certo? Então, bora para a resolução. Esse tipo de equação do segundo grau, pessoal, se resolve através de fatoração, tá certo? Nós precisamos encontrar quem é o fator comum no primeiro membro e fatorar esse polinômio. No caso da primeira equação que nós temos aí, da letra A, 5y ao quadrado menos 2y igual a zero, o fator comum é o y. Então, eu coloco este y em evidência. Caso você tenha dificuldade em fatorar pelo fator comum em evidência, tem vídeo no nosso canal aqui explicando como faz, tá? E aí, dentro desse parênteses, gente, eu vou colocar o resultado da divisão deste polinômio aqui por y. 5y ao quadrado dividido por y dá 5y. Repete o sinal de menos. 2y dividido por y dá igual a 2. Então, agora nós temos um produto aí de y que multiplica 5y menos 2, que dá igual a 0. Nós temos duas possibilidades. Ou o y vai ser igual a 0, ou o 5y menos 2 vai ser igual a 0, tá? Só ajeitar esse y aqui. Então, o que é que acontece? Se o y for igual a 0, nosso problema já está resolvido aqui. Nós já temos uma das raízes. Agora, nós precisamos resolver a segunda equação do primeiro grau para descobrirmos qual é o valor de y, tá certo? Veja só, o objetivo aqui é isolar este y aqui. Então, se eu tenho 5y menos 2, isso é igual a 0, isso aqui é equivalente a 5y igual a 2. Assim, soma 2 em ambos os membros, o 2 passa para o segundo membro positivo. Y vai ser igual a 2 quintos. Resolvido aqui, então, para a segunda equação, tá certo, pessoal? Então, o nosso conjunto de solução aqui, S, vai ser 0, só um minutinho, 0, nossa, gente, que 0 terrível, desculpa aí, tá? E 2 quintos. No nosso segundo exemplo, nós temos assim, 7x ao quadrado menos 35x igual a 0. Neste caso, pessoal, o nosso fator comum aqui, veja só, o fator comum aqui vai ser 7x, tá certo? Por que 7x? Porque tanto o 7x ao quadrado como o menos 35x são divisíveis por 7x, certo? Então, eu vou colocar o 7x em evidência. E aqui nós vamos colocar dentro do parêntese o resultado da divisão desse polinômio por 7x. 7x ao quadrado dividido por 7x dá igual a x, repete o sinal de menos, 35x dividido por 7x dá igual a 5. Se eu tenho um produto de dois fatores dando igual a 0, ou o primeiro é igual a 0, ou seja, 7x igual a 0, ou o x menos 5 é igual a 0. Se 7x é igual a 0, pessoal, nosso problema está resolvido. X, então, vai ser igual a 0. Se x menos 5 for igual a 0, x aqui vai ser igual a mais 5, certo? Só resolver aí as equações de primeiro grau que são resultante da nossa fatoração. Então, o conjunto solução, nesse caso aqui, vai ser 0 e mais 5. Na letra C de casa, olha só que interessante, gente. Eu só tenho que ajeitar aqui o sinal. Aqui, ó. Eu tenho x
menos 6 ao quadrado é igual a 2 que multiplica x mais 18. Por mais que este tipo de equação não esteja na forma que a gente resolve, quando a gente desenvolve isso aí, a gente vai chegar à forma do ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Primeiro, gente, aqui nesse primeiro membro eu tenho x menos 6 elevado ao quadrado. Isso aqui é chamado de quadrado da diferença de dois termos. Também tem vídeo aqui no nosso canal explicando isso, tá? A fórmula para você desenvolver isso vai ser o quê? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 12x, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado dá igual a 36. E o resto aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes 18 dá igual a 36. Repete aqui o sinal de mais, certo? O que é que acontece, pessoal? Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, eu tenho 36. Então, se eu subtraio 36 de ambos os membros, nossa equação vai ficar assim, gente, ó. X ao quadrado menos 12x é igual a 2x. Daí, eu posso passar o 2x para o primeiro membro e nós ficaremos com x ao quadrado menos 12x menos 2x igual a zero. Juntando aqui os termos semelhantes, ó, 12x menos 12x, aliás, menos 12x menos 2x vai ficar menos 14x. X ao quadrado menos 14x igual a zero. Colocando o nosso fator comum em evidência, no caso o x, eu vou ficar com x menos 14, né? Dentro do parênteses. Isso é igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 14 é igual a zero. Então, neste caso, pessoal, se x menos 14 for igual a zero, x tem que ser igual a mais 14. Ok? Então, nós temos aqui as raízes da nossa equação, x igual a zero e x igual a mais 14. Então, você coloca aí, escreve, né, na verdade, o conjunto solução como sendo 0 e mais 14. E para finalizarmos aqui as nossas equações, eu tenho o quarto e último exemplo, que é raiz quadrada de 5x ao quadrado menos x igual a zero. Pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo aqui, não custa nada eu pedir aqui a você deixar aí seu like e inscreva-se no canal para ajudar a gente, tá? Vamos lá. Mesma coisa, você vai colocar o fator comum em evidência. E nesse caso, gente, o fator comum aí é x, certo? Aqui dentro do parênteses eu coloco raiz quadrada de 5, x, e x dividido por x dá 1, então menos 1. Isso aqui é igual a 0. Agora o que é que nós vamos fazer? Depois que nós fatoramos, nós separamos aí em duas equações. Pode ficar x igual a 0, ou raiz quadrada de 5x menos 1 é igual a 0. Se raiz quadrada de 5x menos 1 for igual a 0, pessoal, o que é que acontece? Eu vou isolar esse x, como eu faço em toda a equação do primeiro grau, ó. Raiz de 5x é igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 5. Você já deve ter estudado a parte de racionalização dos denominadores. Para eu não deixar como 1 sobre raiz de 5, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 5. E aí você vai ter o seguinte. Uma vez raiz de 5 dá raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é igual a 5. Então, aqui nós vamos ter x igual a raiz de 5 sobre 5. Beleza? E aí, para finalizar, você escreve sempre o seu conjunto solução, tá certo?
Conjunto de solução, nesse caso aqui, vai ser 0 e raiz de 5 sobre 5. E assim nós finalizamos aí o vídeo conforme prometido, né? 4 exemplos para você trabalhar as equações do segundo grau incompletas. Espero que você tenha gostado, tenha curtido, tenha se inscrito no canal, ativado o sininho, certo? E se você tem dúvidas aí em matemática, deixa um comentário, uma sugestão, um elogio, qualquer coisa, que eu sempre leio cada comentário e é sempre um prazer estar aqui para poder ajudar você, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.